Oba! Tudo bem? Olha só, a gente tem aí uma oferta gigantesca de coisas pra assistir, não dá pra ver tudo ao mesmo tempo. Minha função aqui um pouco é fazer uma curadoria. Desculpa se não quero ser pretensiosa, mas a gente tenta acompanhar algumas coisas que valem muito a pena, então hoje eu vou dar pelo menos 3 dicas do que tem valido muito a pena ver na televisão. Começando por Sessão de Terapia, a 4ª temporada no Globoplay. Essa série ficou aí, sei lá, 5 anos parada. Parada não, na verdade ela tinha sido encerrada, porque o original israelense, que é B-Tipo, tem só 2 temporadas. A HBO fez uma versão que era In Therapy, depois o GNT fez a versão aqui, a Moonshot, produtora que adquiriu os direitos, fez uma versão aqui no Brasil com 2 temporadas adaptadas da versão internacional, depois fez uma 3ª temporada completamente inédita com a bênção dos israelenses e foi muito bem recebida. Quando a Globoplay começou a se desenvolver, a ganhar voo, enfim, ter outras pretensões, né, o Grupo Globo percebeu que essa série tinha uma grande procura, uma grande busca na plataforma sob demanda do canal GNT. E aí disse, por que não fazemos uma 4ª temporada? Então ela renasceu agora, renasceu com outro terapeuta, porque o Zé Carlos Machado estava ocupado com um contrato na Record. Mas aí aconteceu que o Selton Mello, que é diretor das 3 temporadas anteriores, assumiu esse papel do terapeuta. Tem que ter muita coragem para estar aqui. Terapia é um processo difícil. O texto da Jaqueline Vargas está, na minha opinião, melhor do que nunca. Os personagens são de uma estrutura fortíssima, uma coisa de diálogos fortíssima, assim, muito interessante e bom, sabe, para você apurar, para você levantar o seu ouvido, para você entender o que é um bom diálogo e entender quando a gente às vezes detona um diálogo de novela das 9, o quanto a gente precisa aprender a treinar os nossos ouvidos a um bom diálogo. O que está acontecendo com você não é uma falha. O que é? Você vai vir com esse papinho de fragilidade masculina também. E o que acontece é que você acaba fazendo terapia junto com eles. Por mais distantes que sejam as realidades desses personagens, a gente tem uma adolescente, que é a Lívia Silva, que é uma menina formidável, de linda, de talentosa. Selton disse que a gente vai ouvir falar muito dela e eu acredito que sim, ela é bem impressionante. A gente fez testes com muitas adolescentes e descobrimos essa menina encantadora. Eu não tenho culpa se eu nascer assim. Assim como? Linda. A gente tem o Davi Júnior no papel de um negro que relata todas as dificuldades. Ele é o primeiro representante da família dele que consegue alçar ao posto de universitário, né, que tem o superior completo, que pode preencher na ficha aquela história do superior completo, que na verdade ele ficou menor que a mulher dele, que se tornou um grande sucesso. Então isso é discutido na terapia, muito, muito interessante, porque é o ponto de vista de um homem não preparado para esse discurso do empoderamento feminino e com a questão da negritude, né? Então esse salto é muito maior, que a mulher é uma mulher e é uma mulher negra que alcança um posto inimaginável ali para o seu começo de estudo, seu início acadêmico. Parece que as coisas começaram a complicar depois que o livro dela fez sucesso. O que você acha do livro que a sua mulher escreveu? Eu? E a gente tem também Cecília Almen de Mello, que eu adoro. Cecília tem uma história maravilhosa porque ela era uma produtora de elenco, eu nem sei se ela ainda é, mas a função da Cecília nesse métier era uma produtora de elenco da produtora O2. E aí a O2 colocou a Cecília em cena no Som e Fúria, se não me engano, lá atrás, uma série incrível que eles fizeram pra Globo. E ela tem feito algumas coisas esporádicas, assim, uma série da Globo com o Tony Ramos, que era justamente a última série da Fernanda Young na TV Globo, que era o Vade Retro. E agora ela tá também no Sessão de Terapia, é a história de uma mulher que envelheceu e que talvez os filhos e o marido que morreu, os filhos agora crescidos, não precisam mais dela. Nunca pensou em voltar a namorar? O Afonso foi meu único homem. A impressão que eu tenho é que a senhora se sente casada com ele até hoje. Na sexta-feira o terapeuta se transforma totalmente porque ele vai à terapia. Nesse momento com o Selton Mello, a terapeuta virou só a Morena Baccarin, que é um luxo ter a Morena Baccarin numa série. Ela sempre fez as coisas mais grifadas lá fora. Pro jogo ser bom, né, tem que ter um rival no mesmo nível. A gente tá no mesmo time, você não percebeu? Pois é, mas é só bola na trave. São 35 episódios, a novidade é que você, diferentemente das outras temporadas em que você tinha que esperar ver um paciente por dia da semana, cada dia da semana tem um deles, você pode maratonar um personagem só e assistir toda a história dele de uma vez. Mas eu acho que alguém deu essa dica lá entre os produtores e o pessoal da equipe, e é interessante que você conheça os personagens antes, pelo menos assista uma sessão de cada um para depois maratonar um deles. Dica super preciosa, eu comprei a ideia na hora, assim, quase que não durmo essa noite porque não parei mais de ver, tô vendo atrasada até porque a série já
entrou faz uma semana, ok? Não perca, então, se você puder, tiver acesso, assista. No GNT vai estar só daqui a um ano, e na verdade no GNT também vai ser pago, porque GNT é canal pago. Mas enfim, quem tiver oportunidade, quem tiver uma plataforma Globoplay, quem tiver uma assinaturinha, vale a pena. Nesse mar de coisas gigantesco que a gente tem de opções, essa é uma boa opção para se entreter e mergulhar em histórias que não são as suas, mas que podem te trazer muitos elementos. Feito? Vamos partir para outra história agora. Fiz uma comparação aí, um paralelo entre o texto de série, no caso, sessão de terapia e novela, citando que as novelas às vezes precisam ser... Não é às vezes, as novelas precisam ser didáticas porque você não assiste todos os dias, você não pode deixar perdido o cara que perdeu o capítulo de um dia, mas eu acho que tem um limite do sorvete na testa. A novela das 7, Bom Sucesso, ela tá muito aquém desse exagero de didatismo, ela consegue alcançar a massa, ela consegue falar com o público, ela consegue se fazer entender e ela tem um repertório incrível, ela tem bons diálogos. A gente tem a história aí de um exame que foi trocado entre o personagem do Antônio Fagundes, o Alberto, e entre o personagem da Grazi Massafera. Eu tenho 6 meses de vida. Ela numa realidade totalmente distinta da dele. Eles têm uma proposta de cruzar o mundo dessas duas pessoas, o que hoje em dia anda muito difícil porque as pessoas não saem das suas bolhas. Eles pensam de maneira muito distinta sobre a vida. Essa troca de exame faz com que os dois se encontrem. A pessoa do exame trocado, ele tá passando pela mesma coisa que eu passei, só que ao contrário. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa. O mais louco é o seguinte, esse cara tem uma editora, ele é muito preciosista na questão literária, ele não é um dono de editora disposto a partir para as vendas do que vende, ele não é um caça-níquel, ele é realmente um cara muito interessado em literatura. Ela, apesar de ser uma menina com pouco acesso à informação, no sentido poder aquisitivo mesmo, não é uma pessoa que pode estar aí adquirindo 1 milhão de revistas e livros todos os meses, ela é uma pessoa muito interessada em literatura e tem os filhos têm nomes de personagens de grandes obras, então esses universos se cruzam e de repente você pega alguém falando Shakespeare ou citando Don Quixote no meio da história de uma maneira muito produtiva para o repertório das pessoas, muito compreensível, que não fica uma coisa didática nem panfletária, e aí é uma maestria dos autores, o Paulo Raume e a Rosane Svartman, que estão fazendo essa história. É o que eu falei, a novela tem repertório e a novela alcança a massa, provando que é possível sim você fazer um negócio que não seja tão imbecilizado. E aí eu cito especificamente a novela atual das 9, eu acho até que O Outro Lado do Paraíso do Walter Carrasco era pior do que essa, mas essa tem umas coisas muito lé concré, muito beabá, sabe? E até tem umas propostas muito interessantes, mas ela se perde um pouco nos diálogos. A audiência bomba, tá lá em cima, mas a audiência da novela das 7 tá muito bem também. E ela consegue se fazer entender, e ela consegue levar um repertório, e ela consegue contar uma história. Então não é impossível você juntar as duas coisas, e Bom Sucesso é uma prova disso. Ficamos por hoje com essas dicas. Eu tenho mais coisa para contar. Eu vou contar num outro vídeo sobre a série da HBO nacional da vez, que é o Pico da Neblina, que é ótima. Mas a gente comenta isso numa próxima ocasião. O Pico da Neblina é muito, muito boa. Que você acha que é uma série sobre maconha, não é. É uma coisa muito além disso. Mas isso a gente fala na próxima, ok? Beijos e vamos assistir televisão, não é? Que é bom. Até!